Este conflito de facto, é paradigmático. É a maior escala de concentração militar desde a guerra do Iraque. Portanto, isto tem, digamos, o mesmo impacto, se quisermos, que a guerra da Ucrânia teve em termos económicos. Vamos ter aqui grandes repercussões. O Estreito de Hormuz, onde a maior parte destes episódios estão a passar-se, representa quase 20% das exportações de petróleo mundiais, muito mais em termos de gás. E, portanto, nós temos aqui impactos enormes na circulação da navegação marítima da energia, digamos assim. E um dos países que vai sofrer mais em termos de acesso vai ser a China, porque ela importa quase metade do seu petróleo dessa zona e, portanto, neste momento há uma paralisia completa, não sabemos quanto tempo é que vai durar, mas mesmo ela deixando de ser perene, enfim, de haver uma solução de algum tipo, as exportações de petróleo do Irão, que é uma das grandes concentrações de reservas mundiais, vão diminuir drasticamente porque a logística está sendo destruída. E, portanto, a China vai ter, digamos, um impacto enorme na sua economia. Mas não é só a China. Depois, quer dizer, os países do Golfo representam neste momento um dos principais bastiões para guardar a qualidade do dólar. E, portanto, o dólar como moeda vai sofrer um impacto enorme destas operações e, portanto, vai haver uma diminuição do valor do dólar, também porque os Estados Unidos têm um déficit histórico que está já a provocar grandes crises internas, nomeadamente paralisias por parte do Congresso em aprovar os orçamentos para aumentar o teto da dívida. E, portanto, o facto de esta guerra ter sido lançada sem a aprovação do Congresso vai criar condições para que haja uma paralisia no funcionamento do sistema orçamentário dos Estados Unidos, o que depois se transforma também numa fraqueza do dólar. E, portanto, tudo isto vai contribuir para uma inflação mundial muito grande e os africanos vão, por ricochete, receber, digamos, do lado negativo, as consequências de um aumento do preço do petróleo, que vai favorecer os países que exportam petróleo, mas vai desfavorecer os países africanos que importam. Vai ter uma consequência muito grande na tensão que existe na zona do Sahel e do Corno da África, porque havia, neste momento, uma espécie de competição entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para influência, por causa do controle justamente do Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho. E, portanto, o facto de o Irão estar a contra-atacar ao mesmo tempo estes dois países vai fazer com que eles se aproximem do ponto de vista de segurança. Portanto, estas tensões que estávamos a ver a ficar cada vez mais exacerbadas vão diminuir e, portanto, vamos ter aqui uma recomposição um pouco da influência desses países nos países do Golfo, perdão, nos países do Corno da África e no Sahel. E uma economia que vai sofrer bastante é o Egito, porque o canal de Suez vai ficar bastante afetado por estas operações. E um dos países que, paradoxalmente, pode ganhar com tudo isto pode ser a África do Sul, porque a maior parte dos navios vão ter que contornar o continente, em vez de passar pelo continente, através do canal de Suez. E, portanto, ao contornar o continente, digamos, o ponto de referência logístico mais importante é a África do Sul e, portanto, os navios vão ter que passar pela costa sul-africana e serem abastecidos, enfim, tem que haver toda digamos, uma reconsideração da logística mundial que vai favorecer a África do Sul. Portanto, temos aqui consequências às vezes negativas, outras positivas, mas vai haver aqui, digamos, um grande sulavanco da economia mundial. E Angola pode sair também, pode beneficiar-se um pouco disto, Angola como produtor de petróleo, não? Os preços do petróleo vão subir e Angola vai beneficiar, digamos, de preços de petróleo mais elevados.